Paz do Senhor a todas as famílias brasileiras neste domingo de Páscoa, né? Nós estamos aqui reunidos hoje com a família Sabinos, com a Sabinete Estela, Sabinete Gisela, a Sabinete mãe Eliette. Amém, Pai Senhor. Sabinos, né? Oi, Sabinete. Nós Oi, Sabinete. vamos falar um pouquinho hoje sobre a importância da Páscoa, né? Para que nós possamos ensinar a nossos filhos a essência da verdadeira Páscoa, né? O mundo, como a Bíblia diz, que o mundo está vivendo, né? O príncipe desse século, ele tirou o entendimento, né? Cegou a vista para não se ver mais a verdade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a Páscoa, né? Que se encontra, a palavra que nós vamos ver agora, neste momento, se encontra no livro de Lucas, Dr. Lucas, um homem muito inteligente, que foi um dos 12 discípulos de Jesus, né? E ele escrevendo sobre a última Páscoa e a última Santa Ceia que Jesus passou com seus discípulos, né? Vamos ler alguns versículos que se encontra no livro de Dr. Lucas, capítulo 22, e começando do versículo 7. Você que tem sua Bíblia em casa, aonde você estiver, se você estiver viajando, se você estiver em seu canto de repouso, na sua cidade, no sítio, em qualquer lugar, né? Vamos ler alguns versículos que se encontram no livro de Lucas, que diz assim: a última Páscoa e Santa Ceia do Senhor. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-lhes a Páscoa, para que o comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que o preparemos? E ele lhe disse: eis que quando entrasse na cidade, encontrarei um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande penáculo mobilado, e trazei-os e preparai-vos. E então eles acharam como lhe havia dito, prepararam a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpre no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o, reparti entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vida, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças,
partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traí está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de trair. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus, né? Meus amados irmãos, como a gente estava lendo aqui, a importância da Páscoa, da ceia, aonde Jesus, antes de partir, né, antes de ser entregue ao inimigo, como cordeiro que iria ao matadouro para ser sacrificado. E nos dias de hoje a gente não ensina mais aos nossos filhos a realidade da verdadeira Páscoa. Nós, como chefe de família, nós temos que ensinar o caminho aos nossos filhos, o caminho que ele deve andar. Porque quando ele crescer, mesmo que ele esteja no mundo, mas ele volta. Porque um bom ensinamento de um chefe de família é ensinar a realidade, né? E hoje nós vemos aí o mundo comemora a Páscoa, a Santa Ceia, com coisas que não agradam mais ao nosso Deus. Muitos se reúnem no domingo, quando Jesus ressuscitou, né, ao terceiro dia. Mas na sexta-feira ele foi morto, ele foi ao matadouro, ele foi como cordeiro, não tinha pecado, era um homem justo, não tinha falha, mas mesmo assim a população daquela época, como era de direito, naquelas festas dos pães asmos, trocar, né? E levaram Jesus até Pilatos, depois levaram, Pilatos disse que não era com ele, levaram para Herodes, porque, irmão, ouvinte, Jesus não tinha nenhuma mancha, Jesus não tinha nem um pecado, e eles não tinham como crucificar Jesus. Mas Pilatos, Herodes, deixaram para escolher a crucificação de Cristo, deixou com a população. Foi a população que crucificaram Jesus. Porque ele disse, quando uma mulher pecadora chegou até ele e ali lavou os seus pés com o gueto, depois enxugou com seus cabelos, os religiosos daquele tempo, Anás, Caifás, ele disse que não podia
uma mulher prostituta, né, entrar e fazer o que ela fez. E Jesus disse, né, quando encontraram aquela mulher, e Jesus disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Foi o que aconteceu. Quando Jesus se levantou-se ali, não tinha mais nenhum. Mas mesmo assim, ouvinte, amigo, família, naquela época, os romanos, ele tinha por lei, escolher uma pessoa para ser sacrificado na Páscoa. E tinha ali a Jesus, e no meio ali daquele movimento existia 2 ladrões. E o povo escolheram sacrificar Jesus. Mas Jesus ele foi sacrificado, irmão, pelos nossos pecados. E aquele que reconhece que é um pecador, ele aceita Jesus como Salvador. E a partir daquele momento ele passa a ser um discípulo de Jesus. Passa a ser um discípulo. E o que é discípulo, irmão? O que é discípulo, pai de família? É você fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que quando nós vivemos no mundo da ignorância, Deus ele perdoa os nossos pecados através do Cordeiro que foi morto ali para nos perdoar. Mas a partir do momento que um pai de família, um chefe de família passa a conhecer que Jesus deu a vida dele ali na cruz do Calvário pelos nossos pecados, e ele continua sendo um pecador, a Bíblia diz que é como o traidor Judas Iscariote. Judas andava com Jesus, era discípulo de Jesus, não precisava de Judas fazer o que fez. Mas, irmão, ouvinte, era permitido acontecer isto. Muitas das vezes nós não entendemos, achamos que Judas foi vendido, mas tinha que ter um traidor e tinha que acontecer para que Jesus morresse pelos nossos pecados. E quero dizer nesta manhã que o verdadeiro símbolo, a verdadeira importância da Páscoa é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E sabe quem é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Jesus Cristo. Ele sim é o símbolo da Páscoa. Mas nos últimos anos, na face da terra, tudo se cria comercialização. O inimigo coloca na mente do ser humano que o símbolo da Páscoa é um coelho, tirando a visão do verdadeiro significado da Páscoa, que é Jesus Cristo. E você, como pai de família, como chefe de família, tem que tirar isso da mente dos seus filhos, dos seus entes queridos, neto, bisneto, dizendo a importância